Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, contigo quero viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor, pobre se fez. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus eterno, Deus santo, gratidão a ti, ó Pai, por o Senhor me erguer, por o Senhor me levantar todos os dias. Grande é a tua graça, grande é o teu poder, grande é a tua misericórdia, por isso estou de pé, ó Deus. Obrigada, meu Senhor da glória, que eu estou através de Cristo Jesus, o nosso único mediador e salvador. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a minha família, a todos que já estão me ouvindo. Nos conduz pelo teu Espírito Santo, não nos deixa, meu Pai, confortáveis nos erros, nos pecados, não nos deixa, meu Pai, em momento algum desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que em todo o tempo os nossos olhos estejam focados em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Criador, desde o princípio até o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele e para a glória dEle. Meu Senhor, muito obrigado, ó Deus, por o Senhor enviar teu Filho amado para nos resgatarmos das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque quem segue a Jesus não andará mais em trevas, mas terá a luz do mundo, que é Cristo, ó Pai, que veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus, inculpáveis numa geração corrompida, meu Deus, mas agora, meu Deus, com o pensamento transformado, com a mente transformada através da tua palavra. Não deixa que venhamos, meu Deus amado, andar mais como nós queremos, mas que o Senhor venha nos guiar, nos instruir, nos ensinarmos dia após dia. Meu Senhor, abençoa esta vida, Pai, pela qual está me ouvindo. Eu não sei de qual meio ela está me ouvindo, aonde, a cidade, o país, mas o Senhor sabe. Alcança almas, meu Deus, para ti, ó Pai. Vai trazendo, meu Deus, o temor, a transformação, ó Deus, de dentro para fora. O que cada um necessita, meu Deus, protege o teu povo. Guarda e livra, meu Deus, mesmo nas adversidades. Pois o Senhor deixa nítido e claro, meu Deus, a tua proteção, o teu cuidado. A tua mão poderosa, meu Deus, mesmo
nas adversidades, pois o Senhor deixa claro e nítido que quando passarmos pelo fogo, o Senhor estará conosco. Quando passarmos pelas águas, estaria conosco. Está escrito, e o Senhor cumpre com a tua palavra, o Senhor vela para cumprir. E aqui eu estou, Pai, agradecida por mesmo em meio às adversidades. Quantas adversidades já passei e o Senhor sempre a me guiar, o Senhor sempre a me proteger, o Senhor sempre a me fortalecer. Eu só tenho mesmo que agradecer. Gratidão, ó Deus, pelos livramentos visíveis e invisíveis, aquilo que eu não vi, aquilo que eu não ouvi, o Senhor ouviu, o Senhor ouviu e o Senhor, meu Deus amado, tem me guardado. Gratidão, meu Pai, por tudo. Santo de Israel, Tu és a nossa força, o nosso escudo, a nossa proteção. Da mesma forma, meu Deus, eu peço para cada família aqui representada, onde chegar, ó Deus, onde adentrar esta oração, onde tiver um lar, meu Deus, em discórdia, em contenda, em divisão, onde tiver um lar, meu Deus, alguém sendo injustiçado, que a Tua mão poderosa, meu Pai, vá dissipando todo o mal, quebrando, meu Deus, as correntes, os grilhões, todas as forças malignas e satânicas, meu Deus, e dá vitória para o Teu povo. Ajuda eles a Te buscarem, meu Deus, em espírito e em verdade. Coloca em Tuas mãos os enfermos, enlutados, depressivos, os necessitados, aqueles que se encontram com portas fechadas, aqueles que se encontram, meu Deus, neste momento, querendo tirar a própria vida, mas a poder no nome de Jesus, espírito de morte, solta esta mente, todos aqueles que têm, meu Deus, se cortado, meu Deus, que têm, meu Deus, destruído o seu próprio corpo, meu Deus, com coisas, meu Deus, que tem, meu Pai amado, lhe afligido, e eles acham, meu Deus, que fazendo assim terão alívio, mas não há alívio sem Jesus. Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se revela sendo o alívio também. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Alívio e descanso para nossas almas, só Cristo. Pai, ajuda todos a entender esta verdade, ó Pai. Deus de poder e glória, eu agora vou falar da Tua palavra, meu Deus, fala conosco conforme o Teu querer, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, chegamos mais uma terça-feira, 26 de maio de 2026, grande é o poder de Deus, grande é a misericórdia de Deus, por isso estamos juntos, para juntos aprendermos mais uma lição. Gratidão a Deus por me trazer aqui. Gratidão a Deus por todos vocês que têm compartilhado essa mensagem com mais alguém. Gratidão a Deus por você ter parado agora para dar ouvido, que nós vamos aprender juntos. Amém? Desejo a todos vocês um dia cheio da presença de Deus e da gloriosa paz do Senhor Jesus sobre cada família aqui representada. Onde chegar essa mensagem, que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Amém? Então o título da mensagem que Jesus Cristo me deu é: Jesus é a única luz que tem poder para salvar. A única luz, irmãos. Nós sabemos muito bem o que vai acontecer aqui no decorrer dessa semana, que somente em Jesus há transformação e libertação. Aonde Jesus chega, se tinha espírito de morte, agora não tem mais. Aonde Jesus chega, se tinha alguém sem esperança, agora não tem mais. Aonde Jesus chega, onde tinha alguém querendo destruir a vida de alguém, Jesus chegou, o mal ele bate em retirada, o mal ele tem que sair. Onde Jesus chega, se tinha contenda, agora não tem mais, tem união, tem conversa, tem diálogo, tem bênção chegando. Onde Jesus chega é notório, o milagre também chega. Amém, irmãos? Isso é a palavra de Deus, esse é o evangelho genuíno, verdadeiro. Não está escrito, irmãos, que nós não passaríamos por luta, por adversidade. Muito pelo contrário, Deus nunca enganou o seu povo. Antes de entrarmos no texto pelo qual nós vamos dar sequência, abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías 43, versículo 2. Escrito está assim na palavra do nosso Deus, as Escrituras Sagradas: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, Deus ele se revela aqui para nós, irmãos, como sendo o Santo de Israel. Se revela para nós sendo o nosso Salvador, mas ele deixa nítido e claro que iríamos passar sim, tudo isso, irmãos, fogo, rio, águas, tudo isso são adversidades que passamos sim, o cristão passa sim. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós sabemos muito bem, passado pelo fogo, mas a chama daquele fogo não ardeu sobre a pele daqueles homens, diz a Bíblia que nem a fumaça atingiu seus cabelos, não tinha cheiro de fumaça. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Pedro também, num dia de tempestade ali, o barco começa a balançar para lá e para cá, e ele tem medo, e ele ali quando vê alguém que na mente dele era um fantasma, todos estavam com medo. Jesus chega ali para acalmar aquela tempestade, e Pedro pergunta para Jesus que se é ele mesmo, ele quer ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Pedro vai. Enquanto Pedro está com os olhos olhando para Jesus, Pedro vai andando, sem afundar. Quando Pedro sente o vento forte, Pedro sente medo, diz a Bíblia Sagrada. E sentindo o vento forte, Pedro teve medo, irmãos. E ali ele começa a afundar, mas Jesus chega ali para fazer o quê? Salvar aquele homem das águas. Se cumpre ou não se cumpre a Bíblia Sagrada? Se cumpre, irmão, se cumpre na minha e na tua vida. Basta que nós venhamos acreditar, sem duvidar. Vemos também o próprio Daniel jogado na cova dos leões. O próprio Deus envia ali um anjo para fechar a boca daquele leão. Vemos José sendo lançado em um poço ali, irmãos. Depois sendo vendido, mas diz a Bíblia Sagrada que Deus era com José. Olha que coisa tremenda. Então passamos por adversidade? Sim, passamos. Mas Deus está conosco em meio aos vales, em meio aos desertos, em meio aos rios, em meio aos fogos, em meio à tempestade, em meio, seja qual for a adversidade. Deus não está dizendo aqui que nós não vamos passar, está dizendo que nós vamos passar, irmãos. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, em momento algum, nós vamos ver Deus enganando seu povo. Não, muito pelo contrário. Ele diz quando. Quando significa o tempo, o momento que vai passar, que vai chegar na minha e na tua vida. Se você nunca passou, se prepara. Porque Deus, ele está te preparando com esta palavra para mostrar, para nos ensinar que passaremos, irmãos, quando indica tempo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele promete que está o quê? Contigo, comigo, está contigo, está com você, meu irmão, minha irmã. Não desanime, não olhe para as provas, mas olha para Jesus. É o nosso único libertador e salvador, é a nossa única luz que tem poder para nos salvarmos, para nos libertarmos. E aí, voltando para o texto sagrado, em Atos capítulo 16, versículo 16, nós sabemos aqui, irmãos, que eram homens de oração, que tinham vida no altar, estavam buscando a presença do Senhor, tanto Paulo como Silas. E aí a adversidade chegou ou não chegou na vida desses homens? Qual foi o erro deste homem? Irmãos, qual era o pecado deste homem? Nenhum, simplesmente porque repreendeu um espírito de adivinhação que estava nessa mulher, que ainda ontem eu falei. Não vamos dizer, eu adivinhei. Bem que eu estava adivinhando. Irmãos, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, precisa negar isso aí, parar de dizer isso, porque isso não glorifica o nome do nosso Deus. É um espírito, irmãos, de adivinhação, é um espírito maligno. E eles repreendem, irmãos. Sabe por que eles estão presos? Porque repreendeu o espírito daquela mulher. Ela agora não dava mais lucro. Ela agora ia dar prejuízo para aqueles homens. Não daria mais como ela adivinhar, porque era algo maligno. Irmãos, os espíritos malignos, eles sabem. Eles conhecem quem é de Deus e quem não conhece. Eles conhecem o Deus Altíssimo. Conhecem também que Paulo e Silas eram um servo do Deus Altíssimo. Sabe quem é Deus e sabe também quem é o servo do Senhor. Eles só não sabem o meu e o teu pensamento, mas eles conhecem
a atitude, o comportamento do ser humano. Quem não lembra, irmãos, que acontece com aqueles filhos de Seva, aqueles 7 filhos de Seva, que vai repreender ali o espírito pelo nome de Jesus que Paulo prega, e eles ali saem dali nus, feridos, irmãos, porque não estavam com a vida no altar. Mas Paulo e Silas aqui estavam, irmãos, e mesmo sem eles estarem em pecado, eles sofreram aqui, irmãos, essa batalha espiritual. Mas o que eu quero dizer, passamos por adversidade, passamos. E aconteceu que indo nós à oração, eles estavam indo para onde? Para a oração, se encher de Deus. E eles, acontece isso, irmãos, tem discernimento ali que havia um espírito sobre aquela mulher, repreenderam o espírito. É por isso que eles vão parar naquela prisão, mas a prisão não cala aqueles homens, porque eles vão continuar orando, vão continuar adorando. Então os espíritos sabem ou não sabem? Sabe. Abra sua Bíblia, irmãos, por gentileza, em Atos capítulo 19, versículo 13, diz assim o texto sagrado: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondeu, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Então saíram dali, irmãos, nus, feridos, envergonhados, porque não estavam com a vida no altar. Eles achavam que de toda a maneira poderia expulsar aquele espírito maligno. Irmãos, o mundo espiritual é mais real do que nós podemos imaginar. Paulo e Silas, eles tinham a vida no altar, estavam na direção de Deus, estavam na direção do Espírito, e por isso que no nome de Jesus aquele espírito teve que sair. Se Deus me permitir, amanhã darei continuidade nessa mensagem que todos com Deus, glorificando e exaltando a Ele.